Família, graça e paz, abençoados. Graça e paz, povo amado de Deus, sejam todos bem-vindos a mais uma reflexão da graça de Deus. Eu quero falar sobre esse tema, mudança voluntária. Esse é o tema, mudança voluntária. Existem situações nas nossas vidas, tá, que não depende propriamente dito de você. Existem certas coisas que você precisa buscar ajuda, né? Um exemplo que eu vou dar, a pessoa que está passando por um momento de depressão, um momento de algum tipo de fraqueza psicológica, alguma demanda emocional, ela precisa procurar um especialista da área, né? Precisa procurar um profissional da área. Os nossos irmãos dentro da religião têm aquela ideia de que só porque são crentes, né, o homem lá é pastor, é bispo, é aquilo, ele é especialista em tudo. O pastor resolve problemas de depressão, porque segundo eles são demônios. O pastor resolve problemas de casamento, porque ele é uma autoridade no assunto. Que autoridade? Às vezes a casa dele está uma bagunça. Ele não se dá bem com a própria esposa. Como dizia o ditado dos nossos antigos avós, né? Avós não, eu uso muito essa expressão, os antigos avós, mas é esse ditado secular. Casa de ferreiro, espeto de pau, não é isso? Então existem muitas pessoas que gostam de dar palpite, opinião, conselho, mas na verdade não tem exemplo para isso, não tem moral, não tem credibilidade, porque falam, mas não vivem, né? São hipócritas, como disse Jesus, fariseus hipócritas. Então existem situações que não depende propriamente dito de você para uma mudança, né? Então você precisa procurar um tratamento, pessoas que têm problemas com bebida alcoólica, ou até mesmo com drogas, né, que está ali enraizado, com a mente cauterizada, precisa, quem sabe, procurar um centro de recuperação ou alguém levar, internar essas pessoas, mas isso quando já está em um estágio muito avançado, tá? Eu não estou falando aí de maconheiro e cachaceiro que conscientemente enche a cara para fazer besteira, sabe que está errado e bate na esposa, e compra e não paga, e apronta, e perde dia de serviço, sabe, com a carnalidade ativada não. Estou falando de pessoas que de fato têm um problema, uma dependência química, que já luta, que já tem dificuldade, né, de fato, para deixar aquilo, para mudar o rumo da sua vida. Há casos e casos. Nós não podemos ser radicais ou generalizar, tá? Então essas mudanças que precisa de uma ajuda, de um psiquiatra, de um psicólogo, né, de um assistente social, de um órgão público, de um centro de recuperação, tudo bem. Agora, trazendo para a nossa consciência em Deus, e aqui a palavra vai diretamente para aqueles que não têm essa dependência, ou que se fazem uso dessas coisas, fazem conscientemente, de droga, de bebida, etc. Você que conhece a palavra de Deus, você que conhece principalmente o Evangelho da Graça, meus amados, existem mudanças que são mudanças voluntárias. São mudanças conscientes, mudanças racionais. Ou racional, eu preciso mudar. Existem atitudes em mim, eu estou falando de mim, o irmão Elson. Existem atitudes em mim, situações, ações e reações que eu vou me discipulando. Olha, eu vou mudar aqui. Eu agi daquela forma assim, mas não foi uma forma correta. Eu vou vigiar para na próxima não acontecer de novo. Olha, eu dei uma resposta assim, talvez não tenha sido a forma exata.
eu poderia ter dado a mesma resposta, mas de outra forma. Eu poderia transmitir a mesma mensagem, mas com outra capa, com outra roupagem, com outro conteúdo. Entendeu, abençoados? Então existem situações, mudanças, que dependem das nossas atitudes, da nossa vontade de mudar, da voluntariedade. E o problema é quando essas pessoas têm consciência que a mudança está nele, ele precisa mudar, ele precisa agir, e ele coloca na conta de Deus. Não, porque se Deus quiser, Deus muda, né, irmão? Não, Deus não muda não, irmão. Deus não vai fazer aquilo que você recebeu capacidade de fazer. Deus não vai agir no natural que pertence ao homem, o sobrenatural, o impossível, o espiritual, tudo isso que não depende de uma obra de homem, que não depende de uma vontade humana, não depende de você. Aí sim, confiar em quem? Só em Deus Pai. Agora, quando depende de você, ô irmão, meu casamento, irmão, tá uma bagunça, e eu tenho orado a Deus, eu tenho jejuado, mas a mulher não se converte, o homem não se converte, BBB, bababá. Será que vocês não têm que mudar em alguma coisa? Você homem, marido, você mulher? Eu vou reclamar de Deus por causa do meu relacionamento? Eu sou casado há 12 anos. Aí alguma coisa desanda aqui, sai da engrenagem natural. E aí? Aí você, porque é o demônio do sistema, né? É o demônio, é pombagira, é isso e aquilo. Em graça, porque... Aí vai culpar o outro, né? É porque a mulher, não sei o quê, ou o homem. Porque o meu marido, não sei o quê, não sei o quê. E o que depende de você? E o que você tem feito para melhorar? Quais as mudanças você tem feito? Você marido, você mulher? Será que não dá para mudar um pouco? Será que não dá para sair da rotina, fazer algo diferente, surpreender? Às vezes a nossa mente ela fica tão cauterizada e entramos em uma zona de conforto que ao homem parece machismo ele mudar um pouco. E para a mulher é o egoísmo mesmo, eu nunca fiz isso, ou seja, eu nunca agi dessa forma, eu nunca disse para ele eu te amo, eu nunca acordei de manhã e dei um beijo nele, ou crente, né? Eu nunca chamei o meu marido ali para a gente fazer uma confissão de fé, a gente fazer uma oração pela nossa família, pela nossa casa. Então, muitas vezes, abençoados, existem mudanças simples que são voluntárias. Depende de nós. Se eu quero um relacionamento saudável, um casamento saudável, eu tenho que parar mais de cobrar da minha esposa e fazer alguma coisa para surpreendê-la, para que ela também venha ver uma mudança em mim e ela diga também, olha, interessante, o Elson mudou nisso aqui, eu vou mudar nisso aqui. Aí o funcionário só reclama da empresa, porque isso, porque daquilo, e chega lá com a cara feia, faz o trabalho todo desanimado. Às vezes até o patrão quer dar um bônus ali, quer promover na empresa. Mas o camarada não se dispõe. O camarada não cativa, não conquista, irmão. Ô irmão, as bênçãos espirituais não dependem de nós para conquistar. Mas as coisas concernentes à vida é aquilo que eu planto que eu vou colher. As mudanças voluntárias que eu tenho que fazer, as atitudes que eu tenho que deixar, a postura, o caráter que tem que ser moldado em mim. E o Evangelho precisa fazer isso, o Evangelho é transformador. Agora tem gente que ouve o Evangelho e ouve, mas não quer mudar em nada e quer resultados positivos da parte de Deus quando ele não tem plantado para colher. Eu estava falando para minha esposa que existem pessoas que a gente fica naquele... Porque a gente ama, às vezes é parente, às vezes é amigo, né, mais próximo, e a gente quer ver aquela pessoa bem, quer ver aquela pessoa espiritualmente falando alegre, a alma em paz, e ficamos ali. E aí, como é que tá você? Pai, olha, a graça de Deus, tal e tal, tal e tal. Só que existem pessoas que Deus
tira do nosso coração essa motivação de incentivá-los. O próprio Deus tira, sabe por quê? Porque aquelas pessoas não valorizam, não querem. E quando você não quer, não adianta insistir, irmão. Existem pessoas que eu tenho o prazer de falar da graça de Deus, de animar, de incentivá-los, tal, e vai até um tempo, né? A gente vai ali, embora, meu irmão, é isso aí, graça e paz e tal, Deus está no controle, e lá vai, a gente vai contagiando ali e tal. Mas existem pessoas que você percebe que as pessoas às vezes se afastam de você porque não quer que você esteja tocando nesses assuntos. Existem pessoas, por exemplo, que saíram da nossa reunião local, que quando eu ligo, quando eu mando um zap, oi, tudo bem, meu irmão, como é que tá você? Eu nem graça e paz dou, porque parece que quando você está dando graça e paz, parece que você está cobrando daquela pessoa, ou impondo que aquela pessoa volte para a reunião, e volte para o Evangelho da Graça. Não, as pessoas já demonstraram que não querem, já tomaram outro rumo na vida, já seguiram o seu caminho. E minha esposa um outro dia falando, Elcio, é triste, mas vamos incentivar aquela pessoa, vamos de alguma forma cativar, convidar e tal. Aquela pessoa estava tão bem, de repente está assim. Eu digo, minha filha, preste atenção, precisamos discernir o espírito. Uma coisa é a pessoa estar passando por um problema de saúde, um problema financeiro, uma situação emocional, e você, tendo conhecimento, está percebendo que aquela pessoa está triste, cabisbaixa, você vai agir ali com sabedoria para ajudar. Mas outra coisa é a pessoa rotar, estou muito bem, obrigado, e colocar uma parede, uma barreira, tipo assim, não se aproxime, você vem até aqui. Até aqui você tem contato comigo, a partir daqui não. Ou seja, não te dá espaço, legalidade, para você entrar, digamos assim, em algo mais íntimo, no sentido de uma conversa mesmo. E aí, tudo bem com vocês? Vocês estão um pouco desanimados? Estou percebendo isso? Não. Então são pessoas que se armam, se blindam, se fecham, entram lá nos seus casulos e se trancam lá e não querem sair. E não adianta você forçar a barra. Não adianta, por mais que sejamos amigos, parentes e queiramos incentivá-los, ajudá-los, mas não é, eles não querem. Eles escolheram voluntariamente um modo de viver que não está mais em conformidade com aquilo que eles confessavam em graça. E aí nós vamos fazer o quê? São escolhas das pessoas. Nós não somos como os pastores do sistema religioso que fica em cima, saiu por quê? Porque desanimou, eu estou vendo você meio desanimada, porque não está recebendo o evangelho, e aí, porque nunca mais entrou em contato, porque... Não, irmão, isso é coisa do sistema. E também não vamos ficar na casa, e aí, eu vim te ver porque você sumiu. Não, a mesma distância que é da minha casa para a casa do irmão, para a casa do amigo, do primo, é a mesma distância. Se eu sinto saudade e eu quero procurar, eu ligo, passo mensagem. Se eles também se sentissem saudade, procurava, ligava. A minha casa está de portas abertas. Eu já convidei gente que nem se reúne mais com a gente. Bora lá em casa, rapaz, tomar um cafezinho. Ô, rapaz, a nossa amizade não começou na igreja, não. No âmbito da igreja não. Mas você percebe que as pessoas se fecham, tipo assim, para evitar, não, porque ele é crente, ele é pregador, então toda conversa... Eu não sou chato não, gente. Eu sou chato, né? Eu sou chato, confesso que eu sou chato. Mas eu não sou intruso no sentido de que se você não quer ouvir, eu não vou ficar insistindo, não. Eu não sou mais aquela pessoa do sistema. Minha esposa outro dia disse assim, Elcio, percebemos que existem pessoas que querem a nossa amizade, a sua amizade, assim, mas não querem saber de nada de negócio de Deus, de graça. Você já percebeu? Eu falei, já percebi. E eu vou tratar de que forma? Da mesma forma. Em relação ao evangelho, não toco mais assunto. Trato como amigo. Né? Se temos uma amizade verdadeira, a amizade verdadeira vai prevalecer. Mas em relação às coisas espirituais, evangelho, palpite, opinião, não dou mais. Sabe por quê? Porque todo mundo já tem as suas ideias. E alguns até aprenderam o evangelho da graça, mas depois
já começa a discordar da forma que você prega, da forma que você ensina, aí já começa a desprezar em você, porque sabia muito honrar no sistema os pastores, os líderes, etc. Mas quando chega na graça, nós não estamos aqui pregando hierarquia, então nós somos um irmão comum, que entramos, que saímos, que falamos com todos, então naturalmente haverá essa mudança, né? As pessoas não têm, digamos assim, graça, o costume, e não deve ter, de, entre aspas, de reconhecer o líder. Mas não reconhecer o líder não é reconhecer o dom. Eu não reconheço um líder no sentido de que ele vai me conduzir espiritualmente, mas eu reconheço os dons que os irmãos têm, que é útil para a edificação da minha pessoa e dos irmãos da Igreja de Cristo. Amém, meus amados? Mas se não houver uma mudança voluntária nas pessoas, eu estava ouvindo um áudio aqui que um irmão compartilhou num grupo aqui. Ontem, foi ontem, 21 de abril, não é isso? Hoje é 22 de abril de 2024, se você estiver assistindo ao vivo. Se você assistir essa mensagem no futuro, quem sabe, estamos falando aqui 22 de abril, não é isso? 22 de abril de 2024. Ontem, 21 de abril, o bispo do cabelo lambido teve aqui na Arena Fonte Nova, aqui em Salvador. E foi um sucesso, como eles chamam, né? Ou uma bênção. Mais de 65 mil pessoas lotaram o estádio para ouvir o pregador, o bispo Bruno Leonardo. Presta atenção, eu não estou julgando aqui o caráter do pregador, não tem nada a ver. O que nós julgamos é apenas a doutrina, o ensinamento bíblico que é deturpado. Mas isso não vem um caso aqui. Quem crê lá no Salmo 23, vai lá por causa do Salmo 23, etc. Mas o que acontece? Eu recebi um áudio, eu estava analisando, que um motorista de aplicativo, pegando pessoas para levar para esse estádio, disse que 3 jovens entraram, 3 mulheres, acho que entrou nesse carro, recebi um áudio que, por sinal, é colega de um irmão nosso que congrega conosco aqui na MGV. E esse abençoado falava no áudio que levou essas moças, né, essas meninas, para o encontro com o bispo Bruno Leonardo. E elas, dentro do carro, estavam dizendo que, na volta, na verdade, estavam dizendo que iam para uma bocada comprar droga. E o cara achou estranho. Mas você não estava agora no evento evangélico? Ela, e o que é que tem? Nós temos fé em Deus, mas nós vamos comprar a nossa droga. E aí acho que uma delas questionou, mas a gente está de saia longa, está de roupa de crente, os meninos lá vão dar risada na nossa cara. Ela, nós vamos assim mesmo. Eu estou com esse áudio aqui, claro que eu não vou expor aqui, que não é da minha índole expor. Eu estou apenas relatando, mas não vou expor áudio de ninguém aqui. Então você para analisar. Queridos, se essas pessoas não querem mudar, não é o bispo Bruno Leonardo, não é o Pé de Mais Cedo, não é o Malacheia, não é o Valdemijo, não é o Evangelho da Graça de Deus pregado por Elcio e pelos irmãos que vai mudar não, irmão. Porque existem situações que são mudanças que devem partir da pessoa. Se a pessoa quer ir para a igreja, como eles dizem, quer ir para o evento gospel, para a marcha para Jesus, para a concentração de fé e de milagre no estádio, e depois quer sair para usar droga, beber cachaça e aprontar na vida, eles vão fazer, e Deus não vai mudar, irmão. Deus não muda e Deus não vai mudar essas pessoas. São escolhas das pessoas. Mas por que essas pessoas vão para lá? Porque, infelizmente, a pregação que deveria ser uma pregação do Evangelho, onde o Evangelho tem um padrão de caráter, de conduta, a pregação hoje é uma pregação, sabe, aquela pregação light, aquela pregação que é para todo mundo. Agora, engraçado é que quando nós falamos do Evangelho da Graça, que a salvação é pela graça de Cristo, que não depende de obra, aí os religiosos caem matando em nós. Agora, quando é pregação deles, porque o Salmo 23, minhas ovelhinhas, Deus vai abrir porta, aí todo mundo vai, aí eles convidam pai de santo, macumbeiro, católico, espírita, evangélico, claro, não vai fazer distinção de pessoa, vai quem quiser ir.
Mas a questão não é essa. É a questão que a mensagem que tem sido pregada por esses homens é justamente a mensagem para ganhar seguidores para si, não para Cristo. Porque quando é pregada a mensagem de Cristo, a multidão vai embora, ficam os filhos verdadeiros, e Jesus ainda olha ainda e diz, e vocês não querem ir também não? E Pedro disse, para quem iremos? Só o Senhor tem palavra de vida eterna. E Jesus ainda completou, dentre os 12 que eu escolhi, ainda tem um que é o diabo, falando de Judas. É um diabo que sabia que aquele não ia permanecer. Aquele também ia com a multidão. Então assim é a multidão. O pregador é famoso, o pregador é youtuber, o pregador é reconhecido, o pregador fala bonito, a multidão está lá. Agora, que multidão é essa? Uma multidão que ouve o Salmo 23, que ouve o Salmo 91, sai, entre aspas, cheia de proteção do estádio e vai para a boca de fumos a droga. E aí? Estou com áudio aqui no grupo. Entendeu, meus amados? Então não adianta, tanto no sistema religioso legalista ou também no meio da graça de Deus, se você não decidir voluntariamente mudar a sua vida, não é Deus que vai mudar, é você que tem que tomar uma atitude, tomar muitas vezes vergonha na cara e mudar a tua caminhada. Você quer ter um relacionamento, um casamento saudável, quer ter uma vida financeira equilibrada, você tem que ter sabedoria, você tem que mudar alguma coisa. Somos nós, irmãos. Vamos parar de ficar jogando a culpa para cima de Deus. No sistema era o diabo. Na graça tem uns que querem jogar para cima de Deus. Não, é você. É a tua natureza. Tito capítulo 2, versículo 11 e 12 diz assim: porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. 12. Ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século, sóbria e piedosamente. A graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens, aqui são etnias, povos, nações, línguas, etc. Ensinando. Então a graça de Deus, ela ensina. Em outra tradução diz que a graça de Deus nos educa. Agora você tem sido educado por essa graça? Você tem recebido o ensino desta graça? Você tem feito renúncias voluntárias? Não é renúncia para ir para o céu, não é renúncia para ser salvo, é renúncia para viver como salvo. Não é renúncia para ir para o céu, é renúncia para viver o céu de Deus na tua vida aqui na terra, ou seja, o reino de Deus em nós. Reinar em vida por meio de Cristo. Tem feito renúncia? Não é renúncia para deixar o pecado que te separa de Deus, não. Isso Cristo já fez. São renúncias de uma mudança, de uma atitude voluntária, de uma transformação de alguém que foi ensinado pelo Evangelho. E agora? Como é que fica? Depende de quem, se você não quer mudar. Então eu já falei, eu vou repetir. Existem situações que porque as pessoas gostam de se vitimizar. Você sabe disso, as pessoas gostam de se vitimizar. Muitas vezes a pessoa está ali, não quer conta com você, não quer falar com você, não quer expor nada para você, não quer demonstrar nada, não quer... Mas no dia que acontece alguma coisa, que elas se retiram do seu raio de ação, aí já começa. Nem ligou para mim para perguntar como eu tô, se vitimizando. Nem se importa mais comigo, só quando eu estava na igreja. Tá parecendo um sistema religioso, olha. Não, parecendo um sistema religioso. Mas quem se isolou? Ô irmão, tu tá dando indireta para alguém? Não tô dando indireta não, tô falando diretamente mesmo para aquelas pessoas que naturalmente se isolam das nossas vidas como amigos, como pessoas que conhecem o Evangelho da Graça, como pessoas que tinham vínculo conosco, e naturalmente depois começa a cobrar da nossa parte, como se nós tivéssemos a responsabilidade de atraí-los novamente, mesmo eles sem querer, para terem comunhão com Deus ou com... Não é assim, irmão. Não é assim. Entenderam, meus amados? Então, se não houver em nós essa disponibilidade, essa voluntariedade, nada muda. A vida vai continuar ali. Mas eu vou... Vai. Sinceramente, eu não consigo nada sem a direção do meu Pai eterno.
Por mais fraco que eu seja, por mais debilitado, mais falho que eu seja, eu preciso da direção do meu Deus em todas as coisas da minha vida. E outra coisa, olhar para a direção do meu Deus não é olhar para o erro do homem. Tem gente que se frustra porque se decepcionou com o pregador, com a igreja que fez parte, com o sistema religioso. Ah, então não quero mais, eu não confio mais em ninguém. Meu irmão, você pode não confiar no homem, mas em Deus. E não vai usar de justificativa não, que de Deus não se zomba. Deus conhece o teu coração, Deus te deu uma consciência. Eu lembro que quando eu estava no sistema religioso, eu ia evangelizar as pessoas, falar do evangelho, tá, aquela coisa. E algumas pessoas diziam assim, irmão, mas eu estou muito novo, ou ainda não é o tempo, as pessoas que determinam o tempo, né? E ainda não é o tempo, mas um dia, quem sabe, mas hoje eu realmente ando na minha vida errada, mas é porque também não sou crente. Mas um dia, quando eu for crente, eu vou mudar. Ué, e depende de você ser crente, estar na igreja para mudar? Não, você tem uma consciência. Você acha que alguém, quando vai sair com a arma na mão para tirar a vida de alguém, roubar alguma coisa, ele não sabe que aquilo é errado? Sabe. Agora ele vai roubar, vai tirar a vida de alguém, pensando, um dia eu vou para a igreja, vou levantar a mão, aceitar Jesus, me batizar, dar o dízimo, aí eu paro com essa vida aqui. Eu vou parar de trair a esposa, eu vou parar de roubar, porque agora eu estou fazendo isso porque eu não sou crente. Deus não olha isso não, malandro. Deus não olha essa malícia não, irmão. Deus não pregou nenhuma religião como um padrão de conduta moral, não. É o temor dele que está no nosso espírito quando tu és filho, independente da tua vida, da tua caminhada. Deus tem falado com você, independente do teu credo religioso. É mudanças que tem que partir de você. Agora, se você não quer, se você não faz, entendeu, meus amados? Ontem uma irmã me convidou para a gente visitar um casal. Um casal conhecido que está doente, está passando problema de saúde. E ela falando para esse casal sobre o evangelho, aí disse que a mulher falou assim, nós gostamos muito desse pregador aí. E coincidentemente eles moram de frente o espaço que nós reunimos a igreja aos domingos. Mora de frente mesmo. Eu lembro que há muito tempo atrás, há mais de 3 anos, eu estive na casa deles, a gente fez uma reunião na casa deles tal, e a gente fez o convite, né? Vai ali, eu ouvi a palavra ali, ó, estamos aqui na frente da sua casa. Tanto é que toda vez que eu chego de manhã, praticamente eu vejo eles saindo de casa. Já tem mais de 3 anos, nunca receberam um convite, nunca foram do outro lado da rua, de frente à casa, ouvir uma mensagem. Agora estão o rapaz está doente, e eu recebi um comunicado para a gente fazer uma visita. Eu falei, olha, eu vou, mas vamos marcar aí porque eu estou em uma correria. E eu até queria ir, mas depois que eu ouvi que ele gosta muito do Senhor, da palavra que você prega, eu me desanimei. Sabe por quê, irmão? Porque tem gente que gosta de ser bajulada, e tem gente que não quer conta com Deus, não quer mudança, não quer nada. Existem pessoas que querem bope. Existem pessoas que aproximam de você, que quer tapinha nas costas. Existem pessoas que se apresentam a você, que querem fazer parte do teu rol de amizade, porque quer sugar alguma coisa de você. Sabe? Quer usar você como um amuleto de fé. Principalmente aqueles que não conhecem o Evangelho da Graça. Querem ter você como um referencial de homem, de mulher de Deus, mas não querem conta com Deus. Eu não quero ninguém me dizendo que eu sou homem, que a minha esposa é mulher de Deus, que a minha família é de Deus, sendo que essas pessoas não querem nada com Deus, mas querem a nossa presença em suas casas como se nós fôssemos ali amuletos que vamos lá fazer a oração do Salmo 23. Isso aí a gente deixa para os enganadores. Estou dizendo com isso que eu não posso fazer uma visita, se a pessoa desejar, a gente vai como um amigo, um irmão, tal, que vou, sabe? Mas eu não sou mais aquela pessoa do sistema religioso, que ia como que se eu fosse chegar ali, levantar a mão e transformar aquela vida, transformar aquela casa. Por que eu não faço isso? Porque nunca houve da parte dessas pessoas um ato de voluntariedade de se achegarem até o Evangelho da Graça, a ouvir a mensagem, a ter uma comunhão ali, a estarem aprendendo. Nunca houve interesse. Agora, quando
a situação dificulta, quando o calo aperta, como diz no sistema religioso, aí saem desesperadamente. Nós entendemos que muitas vezes é a questão aqui, ó. A cultura religiosa ensinou isso para as pessoas só procurarem, entre aspas, Deus no momento de dificuldade. Mas quando as coisas estão muito bem, obrigado, as pessoas simplesmente dão as costas. Mas Papai do Céu conhece os corações. Ele sabe da intenção do nosso coração. Ele sonda o nosso coração. E se não houver mudança em nós, voluntária, para uma qualidade de vida melhor em nós, em todos os aspectos, não é o pastor, não é o homem que vai fazer absolutamente nada. Só você, com as suas atitudes, mediante o conhecimento da palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Espero que eu tenha sido entendido, que a graça e a paz de Cristo estejam no teu coração. E outra coisa, eu sempre tenho falado isso em algumas conversas paralelas. Se a graça de Deus não é o suficiente para te animar, para te transformar, para mudar a tua visão, para mudar a tua vida, para mudar o teu coração, transformar a tua mente, não é uma reunião em graça, no sistema, não é Salmo 23, não é óleo na cabeça, não é uma campanha, não é absolutamente nada que venha falar que vai transformar a sua vida. A nossa vida, ela é de fato transformada quando eu me utilizo do dom da fé, quando eu aplico a minha vida com sabedoria na palavra, mediante a palavra de Deus, mediante a direção do Espírito, quando eu voluntariamente escolho, decido a mudar em algumas coisas em torno da minha vida, da minha família, aquilo que está sobre a minha condição, tá bom? E assim sendo, nós vamos desfrutando desse reino inabalável de justiça. Amém? Obrigado aí vocês nos comentários, obrigado aí a todos os irmãos pelo carinho, pela parceria de sempre, que nosso Papai do Céu continue abençoando grandemente a vida de vocês. Graça e paz e até o próximo encontro. Fui. Beijos.